Olá, seja bem-vindo, aqui é o professor Rubem Freitas e nessa apresentação, nesse vídeo, eu vou te ensinar o passo a passo do método Red Pill, que é 100% focado na fluência do inglês, 100%, ok? Então, através desse método, você não vai apenas aprender inglês, você vai aprender a vivenciar, a viver o inglês e falar um inglês fluente, de forma confortável, né? A ponto de você responder o seguinte, para quando alguém perguntar para você, né? Geralmente as pessoas perguntam assim, você fala inglês? Né? Diz, mais ou menos, só o básico, né? As pessoas dificilmente ou quase nunca respondem, eu sou fluente em inglês. Então, através desse método aqui, você vai ter a certeza, a consciência de que é fluente em inglês. E você vai responder o seguinte, quando alguém perguntava, você fala inglês? Sim, eu sou fluente em inglês. Sim, eu sou fluente em inglês. É assim que você vai responder depois que você usar o método Red Pill, que eu vou mostrar aqui para você nessa apresentação, nesse vídeo. E falar inglês fluente é diferente de saber só o básico, o intermediário ou o avançado. É muito além disso, né? A fluência vai muito além disso. E quando você chegar nesse ponto, né, de falar inglês fluente, você vai entrar em outro mundo, ok? Você vai fazer parte de um grupo especial de pessoas, de profissionais mais qualificados e de pessoas mais qualificadas. Então, se você estudou quando era adolescente e até hoje não é fluente no inglês, né, como já vi muita gente, né, se expressando assim, né, esse método é para você. Tá? Se você estudou em escolas famosas e pagou muito caro, né, para aprender a falar inglês e ainda não fala, né, esse método é para você. Esse método que eu vou apresentar aqui hoje. Se você já perdeu também alguma oportunidade por não ter fluência, esse treinamento, esse método, né, o método Red Pill, também é para você. Se você ainda não fala inglês fluente, né, e precisa dessa habilidade para se posicionar melhor no mercado de trabalho, né, atual, nesse mercado atual, ou realizar algum sonho, como, sei lá, fazer uma viagem e se divertir, né, falando inglês, fazer uma viagem para fora, né, se divertir falando inglês fluente, né, descontraidamente, sem se preocupar, sem ficar lutando para entender o que ele está falando, né, ou fazer negócios com empresas no exterior, né, empresas do exterior, como um empreendedor ou empresário, né, sem ficar dependendo de tradutor, né, e ampliar o seu acesso também, né, se você precisar ou quiser ampliar o seu acesso a informações e conhecimentos que só tem em inglês, né, então assista essa aula, essa apresentação até o final, que vai valer a pena, ok? E veja o que pode acontecer agora com você, se você decidir, a partir de hoje, fazer as coisas bem diferentes, né, para alcançar a fluência no inglês. Dá só uma olhada nesse aluno aí, meu, né, que usou o método Red Pill do início ao fim, né, e aprendeu a viver o idioma. Dá só uma olhada nele aí. My name is Bruno, and I am engineer. Before I used this method, my English was very terrible. I tried to speak, but I can't. When I found native speak on the street, I go away because I can't speak. I can't understand. But I wanted to learn English because all the time when I found people native speak on the street, I would speak with them. That I can't speak, but then I feel afraid. And then I decide that one day I will learn English. One day I will learn English. And because speak English opened the door and found a job. I can say I don't have any problem with this method. I can say
all the people can use this method because it is too easy, too easy. The benefits on the church. I met with native speakers. They came for the United States. They can't speak Portuguese, and I could speak with him and translate it for all the people there. I feel really, really amazing. Wow! Now I understand, and now I can speak English. I feel really happy. The difference with this method, the old method, is a huge, huge difference because the old method is terrible. The people use the book, people focus on the rules. It's just terrible, terrible. It's this new method is amazing. It's just wonderful. At the same time, it's too easy to learn English. But I can say to people that anyone wants to speak English fast and understand faster and easier, I can say don't worry and don't focus on the rules. Don't take the books and focus on listening and understand. Listen and understand. It is too easy and any people can do it. I do it. Listen outside every day and then watch the movie. It is wonderful, amazing. I feel really happy. With this way, I learn English. Então, como você viu aí, né? Esse foi o seu Ronaldo Menezes. Ele alcançou a fluência em inglês usando o método Red Pill. E o método Red Pill é exatamente o seguinte: é fazer diferente do que todo esse mercado aí faz. A escola de inglês, a indústria do inglês, né? Fazer tudo diferente, ir contra isso. Quando você vai contra isso, você tem as suas chances são maiores de ter resultado. Agora, não é só isso, não é ir só contra isso. Você tem que ir fazendo a coisa certa com o objetivo certo. Então, o seu Ronaldo chegou a esse resultado. E ele é uma pessoa normal, uma pessoa comum, como qualquer outra, né? Ele é engenheiro, ele era estudante de engenheiro, né? E começou como mestre de obra. Então, nesse vídeo aí, né, ele ainda era um mestre de obra e ele alcançou a fluência simplesmente fazendo coisas bem diferentes do tradicional. E você pode também ter esse mesmo resultado se você seguir aquilo que é proposto dentro do método, ok? Agora, como foi para eu chegar nesse método, né? Então, para eu chegar no método Red Pill, que hoje os meus alunos usam todo dia, né, dentro do meu treinamento, que é o Impact English Program, eu comecei como você começou, né? Para eu chegar nesse método, eu tive o início justamente como você começou, com certeza, porque quando comecei eu tinha uns 12 anos de idade, mais ou menos, né? E você provavelmente deve ter começado na adolescência, né, por incentivo dos pais, de algum amigo, enfim. Eu comecei a estudar inglês por incentivo do meu pai, né? E meu pai não teve estudo, ele é um trabalhador de construção civil, ele é ferreiro, né? E a vida toda ele trabalhou nessa área e não teve a oportunidade, né, de ter um acesso a uma cultura mais refinada, estudos, enfim. Mas ele tinha essa visão de que eu precisava aprender uma língua, que eu precisava aprender a falar uma língua, né? Só que ele não sabia como. E a única maneira das pessoas hoje começarem, né, posso dizer assim, é através de uma escola, né? E justamente as pessoas fazem isso por não saberem como começar. Então eu tive esse incentivo, né, dele, também ele através dos amigos, né? Então, e onde a gente morava, né? Nós morávamos em Manaus e tinha um curso de inglês no centro da cidade, lá em Manaus, né? Que ofereceu uma bolsa, né, uma bolsa de estudo, né? E nós aproveitamos essa bolsa, né? E eu entrei nessa escola. Eu fiquei nessa escola, né? Eu fiquei por lá estudando por um ano.
eu me lembro que a sala de aula, né, era bem cheia, né? Tinha uns 20 alunos mais ou menos, uns 25 alunos mais ou menos, era bem cheia. Não era em formato de círculo, as cadeiras eram tudo alinhadas assim, que nem numa escola mesmo. Era muita gente. Só que aconteceu um problema, né? A escola fechou, não sei porquê, não me lembro, né? Eu tive que ir para uma outra escola. Mas eu passei um ano ali, tirei boas notas, né? Até nas provas, né? Enfim. E aí, eu precisava dar continuidade porque eu queria ver, né? Eu não. O meu pai queria ver o resultado, né? E lá no seguida ele me colocou numa outra escola. Eu entrei em um outro curso de inglês que usava o mesmo material, exatamente o mesmo material da escola anterior. Só que depois de um ano, essa escola também fechou, olha só, né? E aí, meu pai não pôde ver o resultado, né? O único resultado que ele tinha era das provas que eu tirava, né? Sempre nota boa. Então, passaram alguns meses e por indicação de um amigo do meu pai, eu entrei na terceira escola de inglês. E era uma escola até de renome na cidade, conhecida, né? Famosa. E também usava o mesmo material que as duas escolas anteriores, né? Livros de inglês, né? E naquela época não era por nível, como é hoje, né? E eu até abomino, você não sabe por que eu abomino essa questão do nível, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, né? Porque eu abomino o nível. Então era por livro. Então na primeira escola eu fui muito bem, no primeiro ano, né? Que fechou, só tirava 10 nas notas. Na terceira escola também me destaquei, também na sala de aula, né? Fazia, nessa terceira escola, né? Fazia as atividades muito bem e tal, fazia as atividades, não era tão focado em provas, né? Então nessa terceira escola onde eu entrei, eu fiz o livro 1, o livro 2, o livro 3, né? E aí finalmente eu terminei o curso, né? E hoje é nível, né? Nível 1, nível 2, até o nível 10, não sei, né, até onde vai. E aí, eu concluí o curso, certo? Finalmente cheguei no final, no final do curso, né? Da escola. E um dia, o que aconteceu? Eu fui para um evento, um retiro, né? Um retiro de uma igreja. E lá na fila do almoço, né? Naquela fila do almoço, tinha dois rapazes. E esses dois rapazes estavam falando inglês, conversando inglês na fila, né? E eu fiquei observando eles conversarem. Só que eu não entendi nada do que eles estavam falando. E aí eu fiquei com aquele incômodo, né? Por que eu não entendi? Eu já estudei inglês, né? E então durante todo esse processo nessas 3 escolas por onde eu passei, foram mais ou menos uns só de escola, né? Uns 4, 5 anos, né? Então eu não entendi nada daquela conversa. E aí durante aquele evento, né? Eu sempre queria ficar perto para ouvir ali, né? Tentando entender o que estavam falando, mas eu não conseguia ouvir. Aliás, eu não conseguia entender. Eu só entendi o início, né? Good morning, good afternoon, good evening. Era café, almoço e janta na fila e eles falando inglês. Eu sempre tentava ficar perto deles, né? Para tentar entender. E aí depois disso eu decidi resolver esse problema, né? Porque eu não entendia, né? Mas eu sabia muita gramática, eu sabia fazer uma boa prova de inglês, né? Eu lia todas aquelas frases do livro ali, pronto, né? E só que é o seguinte, quando eu decidi resolver isso, né? Eu decidi resolver fazendo as mesmas coisas, né? A primeira coisa que eu tentei fazer, eu quis voltar para a escola, para a mesma escola que eu concluí o curso, né? Onde eu tinha concluído o curso. E dessa vez eu queria falar igual aqueles caras lá, né? Aqueles duas pessoas lá, e 2 rapazes que estavam falando, conversando na fila, lá em inglês. Eram 2 brasileiros, né? Mas estavam falando, né? Pra mim, estavam falando muito bem, né? E eu queria falar igual eles, eu queria ter aquela desenvoltura na fala, eu queria ter aquela habilidade. E aí foi onde eu voltei na escola, na escola, né? Na última escola, onde eu concluí o curso. Voltei lá e disse assim, olha, eu queria voltar a estudar de novo. E aí, né, eles foram até, como posso dizer, honestos comigo, porque eles fizeram um teste antes, né, e eu já comecei no avançado, né, e aí eu terminei normalmente, né, curso ali,
Só que eu ainda não tinha confiança ainda. E aí, passou um tempo, liguei para lá, olha, tem algum outro curso aí que eu posso fazer e tal? Ele disse, olha, nós temos um curso de conversação. E aí eu entrei e fiz o curso de conversação pensando que ia desenvolver a minha habilidade de falar e entender, né? Só que não. Foram, acho que uns 6 meses fazendo esse curso e nada, né? E depois eu disse, o que eu vou fazer? Eu liguei de novo para a escola. E disse, olha, tem algum outro curso que eu posso fazer para melhorar minha habilidade, né? E aí disseram, olha, vai ter um treinamento para professor, um TTC, Teachers Training Course. E então, eu decidi, eu quero entrar, né? Eu quero entrar. E eu entrei e fiz lá, acho que uns 6 meses de treinamento, né? De Teachers Training Course. Então, eu percebi nesse treinamento era só para dar aula, né? E aí, como usar gramática, como usar estrutura e tal, não era para fluência, era só para dar aula. Tá. E ainda continuei frustrado com isso, porque não tinha fluência, eu tinha certeza disso, né? Só que eu não sabia externar isso, mas eu sabia o que era lá no fundo. Então, o que eu fiz, né? Eu comecei a dar aula de inglês, né? Eu chamei um amigo meu, dei aula de inglês para alguns, montei algumas turminhas ali e tal, mas era do mesmo jeito, né? Da sala de aula da escola, do mesmo jeito, eu inclusive usava até o mesmo material. E aí, continuei da mesma. Depois de tempo, comecei a trabalhar, né? E aí eu trabalhei como guia turístico. Foi aí que eu realmente descobri que eu não era fluente, realmente. Eu trabalhei direto com nativos ali, né? Eu ia vender passeios ecológicos na selva, né? E foi aí que foi o basta para mim, né? Era uma luta para entender os nativos, tinha que pedir para eles ficarem repetindo, né? Muitas vezes o que eu não estava entendendo, e aí era frustrante, cansativo e estressante. E aí eu comecei a estudar sozinho, mas aí o que eu tinha? Apenas aqueles livros de inglês, né, que eu sempre usei na minha vida de estudante, né? E comecei a estudar sozinho e tal, lendo aqueles livros ali e tal. E eu decidi montar, depois disso, né, dando aulas particulares para pequenos grupos, decidi montar um curso de inglês, né? Eu consegui um local emprestado, né, no prédio de uma igreja. Eu montei esse curso em setembro de 1999. E desde 1999, né, até junho de 2011, quando eu encontrei um método, né, através de uma professora de inglês que me indicou um outro professor nativo, né, de fora. E no site desse professor, né, eu li o seguinte: aprenda inglês como os bebês. E isso chamou minha atenção, né? Como é que os bebês aprendem, né? E aí, ao mesmo tempo, né, que eu comecei a pesquisar sobre isso, eu comecei o meu curso de letras. Só que foi por incentivo, né, e insistência, né, da própria família, dos amigos e tal. E eu decidi fazer isso, decidi entrar nesse curso, mas foi cansativo, porque o curso de letras não ensina você a falar inglês. É muita informação e só informação. Mas tudo bem. Inclusive no curso de letras, né, quando eu vi essa frase, né, aprenda inglês como os bebês, né, e uma das coisas que os bebês fazem é não estudar regras gramaticais. Eles não estudam regras. E mostrei para minha professora lá do curso de letras, né, essa frase. Ela olhou assim, não deu muita bola, não deu muita atenção, né. E aí eu vi que eu não ia chamar atenção, porque isso não chama atenção, né, porque na tradição nossa, né, aqui no Brasil, você precisa estudar gramática. Eles dizem, né, que você precisa estudar gramática. Então foi aí que eu encontrei um professor chamado A.J. Hogue, né, que ele fala desse processo de fluência, né, e aí eu comecei a ir a fundo e a pesquisar cada vez mais. E aí eu encontrei um outro professor, o Blaine Ray, né, onde ele desenvolveu uma técnica que ajuda você a pensar em inglês mais rápido e a falar mais rápido, né. E também eu pesquisei também muito sobre o Dr. Stephen Krashen, que é um linguista especialista em aprendizagem de idiomas. Ele fala vários idiomas, né, e ele com certeza
Dr. Stephen Krashen, que já falecido, né? Já é falecido, tinha bastante autoridade sobre isso, porque além de ele ser nativo da língua inglesa, ele falava outros idiomas, como alemão, japonês, né? Enfim. E aí eu comecei a pesquisar a fundo sobre esse método. Então, quando eu tive acesso a isso, né? Eu pude mergulhar nisso, realmente, de cabeça, e fui a fundo e comecei a viver o inglês através desse método, né? Que hoje é o método Red Pill, que eu desenvolvi dentro do nosso treinamento Impact English Program. E aqui, dentro desse treinamento, eu vou mostrar um pouco do método, né? Vou falar um pouco do método aqui, do que nós fazemos, do que nós seguimos e do que é totalmente diferente do tradicional, ok? Então, a primeira coisa que você precisa fazer, né, é aprender frases, né? Estudar sempre frases, não palavras individuais. Eu vou aqui abrir meu quadro agora e se você quiser, né, agora eu vou ensinar para você. Então anote aí. Então a primeira coisa que você precisa fazer é aprender, vou colocar aqui, aprender, não estudar, né? Aprender frases e não palavras soltas, né? Frases reais, né? O que acontece? No método tradicional, nós somos sempre levados a querer aprender palavras soltas, palavras individuais, memorizar essas palavras. Só que isso você vai aprender, sim, mas só palavras individuais, sem contexto, sem contextualização. E quando você faz isso, você não aprende a usar essas palavras que você memoriza. Tá? Mas quando você aprende com frases, você aprende ao mesmo tempo pronúncia, né? Porque quando você ouve através de frases, né? Você ouve a pronúncia real. Inclusive, essas frases precisam ser de materiais reais. Como assim? Filmes, histórias, né? Livros, etc. Então, é desse tipo de material que você precisa tirar essas frases. Não é livro de inglês, não são livros de inglês. Ok? É inglês da vida real. Você precisa aprender a viver o inglês desde aqui. Desde essas frases aqui. Então, você não vai aprender frases individuais. Você vai aprender frases, palavras soltas. Você vai aprender frases todo dia. Precisa ser todo dia. Por isso que você precisa aprender a viver a língua. Tá? Não estudar. Então, primeira coisa é essa. Aprender frases e não palavras soltas. Desde agora. Tá? Número 1. Número 2. Olha aí. Isso aqui é polêmico. Nunca estude regras gramaticais. Como assim nunca estudar regras gramaticais? Né? Porque, olha só, eu não sei você, mas desde quando você estuda inglês? Desde quando? Desde adolescente? E com certeza, desde essa época que você estuda inglês, você sempre estudou regras gramaticais, né? Muito bem. Eu também. Só que a minha pergunta é a seguinte: você agora é fluente em inglês? Você fala inglês levemente, confortavelmente, com confiança? Você fala assim? Se você fala assim, você está de parabéns, né? Você não precisa assistir essa aula. Mas se você ainda não fala dessa forma, você precisa parar de estudar regras gramaticais e focar na fluência. É por isso que o meu treinamento é focado 100% na fluência, né? Aqui você não vai estudar regras gramaticais, você não vai fazer provinhas de inglês, você não vai fazer aqueles joguinhos de inglês, exercício de fixação chama, né? Nada disso. Você vai focar na fluência 100%, focado, direto. Tá? Então, para que isso aconteça, nunca estude regras gramaticais. Fuja disso. Né? 100% dos meus alunos alcançaram a fluência, 100%. Com certeza, posso dizer isso, né? Quando eles pararam de estudar regras gramaticais. Né? Mas a gramática é importante? Com certeza. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Com certeza é importante, mas você precisa aprender de uma outra forma. Ok? E não é estudando regras gramaticais. Não é. Você precisa mudar isso. Por isso que o método é Red Pill. Olha só. Quem usa o método Red Pill se torna realmente um aluno superstar. Okay? Porque você vai ver a diferença. Né? E o terceiro passo aqui é o seguinte. Aprenda com os ouvidos e não
com os olhos. Aprenda com os ouvidos e não com os olhos. Esse é o terceiro passo. Como assim aprender com os ouvidos e não com os olhos? Bom, quando eu estudava inglês, né, e você também com certeza deve ter feito isso, tinha sempre um livro de inglês na sua frente. Um livro de inglês, o professor no quadro ali explicando, né, tal. O tempo todo você usando os olhos. Então é por isso que você sabe mais ler do que entender e falar, certo? Você aprendeu com os olhos. E dentro do método Red Pill, você vai aprender com os ouvidos, como os bebês. Quando um bebê nasce, a primeira habilidade que ele desenvolve é através dos ouvidos, que é a escuta, entender a língua. E não é falar, não é escrever nem ler, é entender. Então, dentro do treinamento, dentro do método, usando o método Red Pill, você vai fazer isso, né? Você vai precisar fazer isso, ok? Para você ser um excelente ouvinte. Então, esqueça aprender inglês com os olhos, esqueça a leitura, foque no ouvir, né? Ok? E o quarto passo aqui é aprenda. Eu espero que você esteja anotando aí, hein? Profundamente, né? Anote aí esse método, né? Que esse aqui faz parte do método Red Pill, ok? Então aprenda profundamente. Geralmente na escola é o seguinte, é muita correria para terminar aquele material ali, aquele livro. O professor precisa terminar aquele livro, porque senão vai dar problema, né, pro professor. E aí o que acontece? Muita correria, né, para terminar aquelas unidades ali, aquele livro, aquele semestre. E aí você acaba que não aprende profundamente. Então aqui dentro do nosso método, o método Red Pill, você não vai correr. Você vai aprender cada lição, é um treinamento. Você vai treinar cada lição até desenvolver bem a sua habilidade de entender e falar, antes de ir para a próxima lição. Então, enquanto você não sai daquela lição ali, enquanto você não aprende bem, 100%, olha aí, 100% focado na fluência, você não pode ir para a próxima. E eu vou, né, eu acompanho meus alunos, né, nesse passo a passo aí. Então, aprenda profundamente. O problema que as pessoas têm, né, quando elas estão aprendendo a falar inglês, é que elas não focam nisso. É tudo superficial, nada é profundo. E aí acaba que acontece o seguinte, eu sei falar um pouquinho, né, mesmo que tenha estudado já uma década, mas fala bem pouquinho, não é profundamente, não domina aquilo, não fala de forma fluente, né, confortavelmente, não é. Por quê? Porque aprendeu de forma superficial, ok? E o quinto passo aqui do método é use Point of View Stories. O que é isso? Isso aqui é uma técnica, isso aqui é um método, ok? Você com certeza não deve ter ouvido falar ainda desse método aqui, mas é um método, é uma técnica usada para você aprender a usar as regras. Lembra que eu falei aqui, ó? Nunca estude regras gramaticais, mas é importante. Só que aqui você vai, dentro do treinamento, você vai aprender as regras, mas de um jeito natural. Não do jeito de ficar analisando as regras, tentar memorizando, fazendo provinhas, né? Não, nada disso. Você vai aprender a usar as regras como os nativos aprendem, naturalmente. E quando isso é feito, quando você faz usando esse ponto de vista, né, você aprende a usar as regras e aí você vai falar como eles falam, naturalmente. Simples assim. Daqui a pouco eu vou falar mais, né, de como usar, como é que mais ou menos nós usamos isso aqui dentro do nosso treinamento, ok? O outro passo aqui do método é use inglês da vida real. Use inglês da vida real, ok? Por exemplo, o que você precisa fazer é, por exemplo, consumir conteúdo que os próprios nativos consomem todo dia. Filmes, músicas, histórias, livros, podcasts, todo dia. Um nativo da língua, né, um nativo, um americano, um inglês, canadense, ele não usa livro de inglês para aprender inglês. E você também não deve usar. Você precisa consumir a mesma coisa que eles consomem, tá? E dentro do método, nós usamos também o inglês da vida real para você aprender a entender o que eles entendem e falar o que eles falam, ok? Next, próximo. E o sétimo passo, né, e último, e o mais importante, que é use lições de perguntas e respostas. Como assim? Bom, aqui você vai treinar o seu cérebro para
aprender inglês, olha, entender inglês, você vai aprender vocabulário, você também vai aprender a usar as regras, você vai aprender a usar a gramática, falando, entendendo ali, né? Falando e entendendo no dia a dia. Você vai melhorar a pronúncia também, tudo usando essa técnica aqui, que daqui a pouco eu vou mostrar para você, tá? Então, todos esses 7 passos aqui estão dentro do método Red Pill, ok? Então, eu vou mostrar para você o seguinte, eu vou mostrar um pouco do método para você aqui, de como nós fazemos dentro do Impact English Program. É só um exemplo, tá? Então, vou mostrar aqui mais ou menos vou começar com a lição de perguntas e respostas. Nós chamamos de Super Stories ou Mini Stories, ok? Então, vamos começar pela Mini Story. Como funciona? Ou Super Story, né? Então, vamos imaginar que tem uma frase. Eu vou mostrar só uma frase, tá? Aqui para ilustrar para você. Então, por exemplo, a frase é a seguinte. Então, por exemplo, he hates ice cream. Quer dizer, ele odeia sorvete, né? Então, vamos supor, olha, dentro do método, dentro do nosso treinamento, as histórias são maiores, né? E aí, aqui é só um exemplo, né? Então, he hates ice cream, quer dizer, ele odeia sorvete. E aí, o que você vai fazer? Essa informação que você vai ter acesso. Logo em seguida, o que eu vou fazer? Perguntas, né? Essa frase está no presente, então eu vou fazer perguntas no presente. Então, por exemplo, você ouve a informação, he hates ice cream, ok. E aí você não vai repetir nada, ok? Você não vai repetir. Aqui não existe ou se repita, tá? Aqui existe só ou se responda. Quando você usa esse método que eu usei muito com meus alunos no passado, quando você usa essa forma, né, de ou se repita esse método, você na verdade está prejudicando o seu cérebro. Ele não está trabalhando. Ele simplesmente só repete, ok? Mas aqui não, aqui você vai responder a história. Você vai fazer o seu cérebro trabalhar para você, né? Você vai ensinar ele a pensar em inglês. Então, essa aqui é a informação, certo? E aí, logo em seguida, depois dessa informação, vem o quê? A pergunta. Does he hate ice cream? Does he hate ice cream? Faço a pergunta para você. Responda. Segunda informação aqui, né? Segunda essa informação aqui na história. Vamos imaginar que isso aqui é uma história. Yes. Ok? Yes, he does. He hates ice cream. Ok? E aí continua. Does he, por exemplo, perguntar assim, does he hate pizza? No. Does he hate ice cream? Yes. Does he hate ice cream? Yes, he hates ice cream. E aí eu continuo. Who hates ice cream? Quem odeia sorvete? Who hates ice cream? He. Né? No caso aqui não tem um nome, mas vamos colocar aqui um nome. Vou colocar o Mike, né? Mike hates ice cream. E aí, does Mike... Vou colocar aqui o nome. Does Mike hate ice cream? Yes. Who hates ice cream? Mike. Does Mike hate pizza? No. Who hates ice cream? Mike. E aí vem. Continua. What does Mike hate? What does Mike hate? Ice cream. E aí continua, né? As perguntas e mais perguntas. E aí você vai respondendo todo dia. Todo dia você vai responder essas perguntas. Dentro do nosso método, dentro do nosso treinamento, as histórias são maiores, são mais perguntas, né? E você vai fazer isso todo dia. Então imagine isso. Imagine você treinando isso todo dia e respondendo isso ativamente. Você vai destravar o seu cérebro para aprender. Ok? Porque você vai estar usando o quê? Aqui, aprenda profundamente. Né? Aprenda com os ouvidos. Então você, dentro do treinamento, você vai usar o método Red Pill, né? Você não vai estudar regras. Você vai aprender através de histórias, né? Você vai aprender frases ali. Ok? Você vai estar usando o quê? Usando lições de perguntas e respostas. Tá? Então, essa técnica aqui a gente chama de Super Story. Ok? Muito bem. E aí vem a outra forma também, que é a seguinte. A gente chama de POV, Point of View Stories. Então, por exemplo, eu venho aqui, né? Vamos usar essa mesma informação aqui. Tá? Então, aqui tem Mike, né? Mike hates ice cream. Vamos supor que isso aqui seja história, né? Lembrando que dentro do meu treinamento, as histórias são maiores. Tem mais vocabulário. Então, aqui, vamos supor, você vai ouvir essa história aqui, ó. Mike hates ice cream.
no presente, ok? E você vai ouvir essa história por um período de tempo ali, né? Geralmente é uma semana que a gente sugere para começar, né? E aí isso vale tanto para Point of View Stories como para aqui o Super Stories, né? E aí você vai ouvir, ó, Mike hates ice cream. E aqui vai ser mais passivamente, né? Mike hates ice cream. Mas nem tanto assim, porque depois você vai ser desafiado a contar uma história, né? Mike hates ice cream. Então você vai ouvir isso muitas vezes, né? Talvez 30, 50 vezes, né? Uma história real é bem mais interessante. E depois disso você vai ouvir essa mesma história, só que agora no passado. Um outro ponto de vista. Então isso aqui a gente chama de Point of View Stories, ou então POV. A gente chama de POV, Point of View Stories, né? E aí você vai ouvir agora Mike hated ice cream. Mike hated. Mike odiava sorvete. E aí você vai ouvir essa forma do verbo hate no passado. Hated, hated, hated. E aqui no presente, hates, hates, hates. Ok? E depois, podemos mudar o ponto de vista. Agora no futuro, com will. Mike will hate ice cream. E você vai ouvir Mike will hate ice cream. Mike will hate ice cream. Muitas vezes, né? Depois você pode ouvir uma outra variação de futuro, né? Mike is going to hate ice cream. 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 E aí vai, né? Eu posso mudar também. Mike has hated ice cream. Então aqui já é o present perfect. Só que você não precisa se importar, se preocupar com esse termo, present perfect. Você só vai precisar entender isso aqui, ouvir, entender 100%. E só isso. Só isso, né? Você não precisa se preocupar com nomes, né, os termos, né? Present perfect, as regras e tal. Não. Você precisa aprender a entender e usar, ok? E aí eu posso variar isso com vários tempos, né? Vários tempos, outros tempos posso variar, ok? E aí através disso, fazendo isso todo dia, né? Durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, seu cérebro vai estar pensando em inglês, com certeza, ok? Então esse é o método Red Pill, ok? E agora que você entendeu aqui um pouco, né, o fundamento do método, existe uma maneira de você aprender a viver isso no seu dia a dia, né, através desse método, de forma mais intensa, né, e alcançar a fluência no inglês e ter muitos benefícios através do meu treinamento, que é o Impact English Program. E por falar em Impact English Program, que é o meu treinamento para fluência, ele é focado, como eu falei no início, 100% na fluência, né? Você não vai precisar fazer aqueles exercícios de fixação, de complete, né, com o verbo no passado, com o verbo irregular, certinho, não. Aqui a gente vai focar na fluência, né? Nós vamos treinar o seu cérebro para pensar em inglês, entender inglês rápido, ok? E esse treinamento é 100% online, né? E também tem, claro, o meu acompanhamento toda semana ali com você, né, individualmente. E o acesso ao meu treinamento é imediato, né? Já assim que você entra, você já tem acesso já às primeiras lições para você começar a treinar hoje, agora, né? Se você quiser. E assim que é confirmado a sua inscrição, você recebe um e-mail com acesso, né, à plataforma de alunos, né? Cria sua senha e pronto. Você já faz parte do treinamento Impact English Program. E todo o treinamento é dividido em 3 estágios, né? 3 estágios. Né? Que estágios são esses? O primeiro estágio é chamado de We Do the Best We Can. Nós fazemos o melhor que podemos, né? Esse é o estágio 1. Nesse estágio tem 15 grupos de lição. Cada grupo desse estágio tem 3 ou 4 lições para você treinar. É um treino, ok? Então, we do the best we can. Então, desde o início, você vai usar todo esses 2 sistemas aqui, essas 2 técnicas, né? Point of View Stories e perguntas e respostas, né? Lições através de histórias com perguntas e respostas, né? E ao mesmo tempo, né, os 7 passos aqui, ok? Então, desde o primeiro até o último, aqui, ó, no estágio 2, né, é o We Do the Right Thing. Nós fazemos a coisa certa.
Então aqui são histórias ainda maiores, né? Com mais vocabulário ali, com mais desafios para você, né? E nós chamamos de we do the right thing, nós fazemos a coisa certa. E no estágio 3, né, que são, aqui no estágio 2 são 8 grupos de lição, e aqui no estágio 3 são 22 grupos de lições. 22 grupos, né, com Super Stories e Point of View Stories também, bem maiores, né, mais desenhada ali, mais trabalhada, né, para você desenvolver o vocabulário e pronúncia também e, claro, aprender a usar a gramática, né, no dia a dia ali, ok? Então essa é a estrutura do treinamento, onde você vai desenvolver, né, a viver o inglês. 100% dos meus alunos que se comprometeram, né, a usarem o método Red Pill até o último treino, até a última lição, né, hoje falam inglês fluente. Né, eles são fluentes em inglês. A partir disso, né, quando isso abre a mente, né, o aluno, a pessoa tem uma outra perspectiva, né, na sua carreira, né, na sua profissão. E a prova disso é a Sara, uma outra aluna aqui do Impact English Program, do treinamento, que usou esse método, né, usou o Red Pill até o final e teve esse resultado aqui. Observe ela falando inglês aqui. My name is Sarah, and I am 26 years old, and I am an English teacher for kids. So my English before I used the method was very mechanic. I would have to think about the sentence I was going to use in Portuguese, translating my mind to English, and then try to speak in English. And it would not go right every time. I wanted to learn English because I wanted to learn how to communicate and have more opportunities when the time come to have a work, a job, to be able to have open doors in front of me. I don't remember having problems with this method, but you have to have discipline. You have to take time to listen, to intentionally listen and answer to what you are listening to. The benefits I had were many in the areas of going to college, taking courses, getting to know new people, having new friends, making new friends, and being able to communicate with them. Oh, I never imagined I could translate and interpret in a conference in front of people and feel so secure about it. Feeling security in speaking English and interpreting in a conference. So it was a new and surprising thing for me. So the main difference is this: the traditional methods are very slow. They are very, very slow. You take a long time to learn and be able to use what you have learned. And this new method, you learn and you can be able to use it quickly and train and work and do all different things and expand your knowledge very, very fastly. I want to suggest to people who want to learn and understand English very fast that they would listen a lot and don't be afraid to speak. Don't be afraid. Don't be afraid at all. Listen, speak, and don't be afraid. You will get there. Então você ouviu aí a Sara Menezes, essa aluna do Impact English Program, ex-aluna hoje, né? Hoje ela é tradutora, professora de inglês, e por ser fluente, ela não desperdiça oportunidades, né? Bom, hoje, quando você faz a sua inscrição, né, você tem 3 bônus, né, onde você vai ter conversação comigo, individual, exclusiva por 3 meses. Durante 3 meses você vai ter esse contato comigo, né, pessoalmente, né, ao vivo, claro, ali. Você vai ter uma vez por semana esse contato comigo e eu fazendo as perguntas para você ao vivo sobre as lições, conversando com você sobre as lições ali. Então é uma conversa, né, uma conversação. Claro, depois que você treinou a lição ali, né? E além disso, acesso ao portal por 2 anos e meio. Então, durante 2 anos e meio, você vai ter acesso ao portal
com todas as atualizações ali, né? E suporte tira dúvida durante 9 meses também, né? E então esses são os 3 bônus que você vai ter acesso, né, ao fazer a sua inscrição. E quanto vai custar? Bom, uma outra coisa, quanto você gastou até hoje com curso de inglês? O meu pai nem gastou muito dinheiro, e sem falar no tempo também, né, que foi perdido. Então hoje, para você entrar numa escola de inglês, né, você vai pagar mensalidade, né? E hoje um curso médio, né, mediano, você vai pagar ali por mês uns R$200 mais ou menos, R$250. Uma escola de nome, uma famosa, né, você vai pagar muito mais caro. Isso fora o material, fora o seu deslocamento, né, que você vai gastar com combustível também, né, tempo ali para ir e voltar, tempo perdido, tempo precioso, né. Então, se você fizer os cálculos aí, né, durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, é muito dinheiro. Tá quase um carro, né? É quase um carro, o preço de um carro. Então, para entrar no Impact English Program, você não vai precisar pagar um carro, ok? É muito bem menos que isso. E olha que eu poderia até cobrar pelo benefício que você vai ter, né? Você vai adquirir um conhecimento, você vai adquirir uma habilidade que você não vai perder mais, que é a fluência, né? Quando você faz só o básico, intermediário, avançado, você vai perder isso. Mas fluência, não. Que você aprende a viver a língua. E quando você aprende a viver a língua, dificilmente você vai esquecer. Como, por exemplo, não tem como você esquecer o português. Por quê? Porque você aprendeu a viver a língua. Quando você aprende a viver a língua, você não esquece. Antes de eu falar sobre o preço aqui, né, você vai ter 2 garantias. A primeira garantia que você vai ter é a seguinte: 30 dias, né, você tem 30 dias, até mais do que o mercado normal aí, né, que é só 7. Então você tem 30 dias para testar, ok? O método, usar as lições, ter o meu atendimento, fazer a conversação comigo ali individual. Se você não gostar, né, durante esses 30 dias do que você viu, do que você fez, né, dentro do método, você pode pedir esse dinheiro de volta, né? Essa é a primeira garantia. E também tem a garantia de aprendizagem. Então, se você usar todo o método, desde o início até o final, todo o método, né, usou as lições, fez tudo direitinho ali, seguiu passo a passo, e não viu o resultado, você pode pedir o seu investimento de volta, né? E além disso, né, você vai ter a mais, né? Eu vou lhe dar a mais do que você investiu, R$700, ok? Isso porque nós confiamos no nosso método, nós sabemos o que nós estamos fazendo, né? Então, até hoje, ninguém pediu o reembolso, né, depois que concluiu, né, e ainda saiu satisfeito, ok? Então, essas 2 garantias aqui, 30 dias, né, e garantia de aprendizagem, ok? Então, essas são as 2 garantias que você tem, ou seja, o risco aqui é todo meu. Bom, e quanto vai custar? Quanto custa, né? How much? Quanto é, né? Quanto é para você começar a usar hoje o método Red Pill e começar a viver o idioma e alcançar a fluência, começar a falar inglês fluente? Quanto vai custar? Você pode parcelar em até 12 vezes de R$ 77,65 ou à vista, né, R$ 797, ok? Então pense bem no que você já gastou até hoje e no que você pode vir a gastar. Espero que não a partir de hoje, né? Então, olha só, pelo resultado, né, pelo que você já viu até aqui, já ouviu, com certeza vale a pena. É um investimento, não é um custo, ok? É um investimento no seu conhecimento, na sua habilidade, ok? De se comunicar em inglês. Então, se você quiser entrar, e não só entrar, mas se comprometer realmente, né, e fazer a partir de hoje a coisa certa, clique no link aqui, no botão aqui embaixo, né, no botão verde, preencha os seus dados, né, e seja bem-vindo ao Impact English Program. Então, se você quiser alcançar a fluência no inglês, né, usando o método Red Pill, aqui, todos esses 7 passos aqui, se você quiser começar a fazer algo diferente a partir de hoje, você precisa entrar no Impact English Program e fazer diferente a partir de hoje,
Caso tenha alguma dúvida, tem um botão aqui na minha página, né? Nessa página aqui tem um botão onde você pode me chamar no WhatsApp e tirar mais dúvidas se você tiver, certo? Então, clique aqui no botão aqui abaixo e faça isso agora. Você vai ter acesso imediato às primeiras lições já e começar a treinar hoje e já marcar uma aula ao vivo comigo para eu dar as boas-vindas para você e te dar toda um direcionamento mais focado ali, mais direcionado para você ao vivo comigo, ok? Então, de novo, clica no botão, preenche seus dados e vem comigo. É isso aí, fico por aqui e eu espero te ver dentro do Impact English Program. Até lá. Today I'm going to tell about my English experience. So, before I used the new method, my English was very basic. I remember I couldn't keep a long conversation with another person. And I decided to study English because it was my desire since I was 12. And so, I went to Connection to learn faster and deeply, And at the beginning it was very different for me because in Connection we don't use grammar rules or books as many traditional school do. So I just followed several rules. I just used moves, music, main stories, point of view stories, and it was very, very powerful method. So after that, I think 3 years ago, I went to English camp here and I had opportunity to meet many people from other countries, and I didn't have any trouble to speak or understand. It was very nice for me. So if you want to speak a good English, just come to Connection, and I hope you'll be a master in English. So speak comes from listening. Bye bye.